Então, deixa-me perguntar-te uma coisa, lembras-te disto? Então o que é que nós músicos e nós bandas, até nós como fãs, o que é que neste momento temos mais saudades? Gritem aí comigo. E então lembras-te que disse isto também. Hoje vamos focar apenas em espaços que existem na cidade onde eu vivo, né? Na cidade do Porto. Mas não te preocupes, com certeza eu vou voltar a este tema não muito para a frente, já brevezinho mesmo, e partilhar contigo alguns palcos que são importantes por este país fora. Pois é, hoje vamos voltar ao tema palcos e, como prometido, vamos falar sobre palcos underground aqui pela Tuga plantados. São palcos que têm também a particularidade de serem espaços onde fui sempre feliz e que são sem dúvida um suporte grande para o circuito underground aqui pela Tuga. Então é isso mesmo, aqui fica o 555 número... já nem me lembro, olha, ficamos com um número muitos. Rola aí a intro. E então, vamos lá então hoje falar sobre mais 5 palcos do circuito underground da música pesada que são realmente importantes no nosso país. Como disse, têm a particularidade de serem casas onde foi sempre bem recebido e onde toquei com várias bandas e alguns deles até com todas as minhas bandas, e quando eu digo todas refiro-me a Ica, Redemptus, a Besta e também a Verlaine, lá os franceses do Doom, mas que também são importantes sem dúvida na rota de muitas bandas estrangeiras que fazem tour na Europa e que gostam de passar pelo nosso país à beira-mar plantado. Antes de continuar, dar-te também a dica para realmente veres o vídeo até ao fim, pois vais perceber que as casas que vou falar têm um fio condutor, têm algo que neste momento as liga. E esse fio e essa história que essas casas têm, tu próprio neste momento podes dar uma mãozinha e podes fazer parte dessa história e fazer essa casa avançar ou pelo menos respirar um pouquinho mais. Então fica aí até ao fim a checar a cena, que com certeza pode ser algo do teu interesse e é sem dúvida do interesse dessas mesmas casas. Revelar também que esta será a primeira parte, ou se quiseres a segunda parte deste tema, se contares com os palcos underground da cidade do Porto, né? Mas com toda a certeza vou voltar a este tema, pois existem ainda outras casas que vou falar no futuro que poderiam bem estar aqui nesta lista, né? Mas como o próprio nome da rubrica assim o diz, são 5 em 5 à quinta-feira, então vamos falar só em 5. Então, e o primeiro desses 5, e uma casa onde realmente fui sempre feliz e toquei com todas as minhas bandas e guardo com muito carinho todos os momentos que passei lá e fiz grandes amigos e criei família, laços que vão durar para sempre, e essa casa é Bafo de Baco. Sem dúvida o Bafo de Baco em Lolé é um dos pontos de passagem obrigatórios, tanto para bandas nacionais como para bandas estrangeiras, e se tu fores à página deles, as páginas vou deixar ficar tudo nos links, depois os links vou deixá-los todos como é que se diz? Na descrição do vídeo, e então depois podes ir lá checar a cena das páginas todas e tudo mais. E então, como eu estava a dizer, o Bafo de Baco foi sem dúvida e é sem dúvida uma casa importante, onde gosto sempre muito de ir tocar. Gosto sempre de fazer a viagem para o Algarve e parar ali em Lolé, rever a família, como eu disse, rever muitos amigos que fiz, já desde a altura de Ica, que toquei várias vezes por lá, tipo o Major, uma personagem peculiar, mas assim que tu entendes e que o conheces, percebes que aquela casca que às vezes parece dura não é assim tão dura, e o grande Bob e o pessoal que por lá trabalha, pessoal que ficou sem dúvida como família para mim, e passei mesmo grandes momentos lá. Ainda a última vez que toquei lá foi com Besta e foi um show mesmo incrível, e é sempre incrível passar no Bafo de Baco e encontrar aquelas pessoas todas, como eu disse, o Bob, a Sandra, o Major, o pessoal que trabalha por lá. Foi lá que conheci o nosso querido Rafael também. Então, grandes memórias que eu tenho do Bafo de Baco, sem dúvida alguma, e é uma das casas mais importantes do nosso circuito. Segunda casa e segundo palco, para mim, muito importante no circuito underground, sem dúvida, o RCA. E o RCA fica em Lisboa, mais propriamente em Alvalade, e também mais uma vez um palco que toquei bué de vezes, desde a apresentação do disco de Redemptus, a tocar pela Raging Planet lá, a tocar
pelo Emanuel, da LX, sei lá, tipo até festivais, o Burning Light, onde tocamos com o The Breaker e com, sei lá, milhentas outras bandas, com Bolzer, por exemplo, onde toquei com o Napalm Dead também, neste caso com Besta, e sei lá, festivais como o Chapada na Tromba, ou, tipo uma porrada de shows que já por lá vi e fiz também. Então, sem dúvida, o RCA é daquelas casas que, embora seja uma infraestrutura diferente, ou seja, precisas de um promotor para marcar uns shows lá, mas as coisas podem andar e quando andam, andam bem, e sem dúvida um palco muito fixe, com todas as condições que tu possas querer para dar um espetáculo incrível. Então, sem dúvida alguma, o RCA, para além de ser uma das casas onde fui sempre muito feliz e dei alguns dos melhores concertos da minha vida cá em Portugal, é sem dúvida uma casa muito importante para todo o circuito, tanto para o nacional como muitas bandas das quais nós gostamos, que por lá passam regularmente. E neste momento, se fores lá ao link da página do RCA, vais ver que eles têm lá um pequeno textinho de uma ajuda que tu podes dar também, porque neste momento as coisas estão um bocadinho difíceis, mas então pronto, fica aqui para eu não estar a divagar ainda mais. Então, RCA, a segunda casa muito importante no circuito underground nacional. E passar então agora de Lisboa mais cá para cima, para o norte, a terceira casa que vou mencionar, sem dúvida alguma, uma das casas onde sou sempre feliz, sou sempre muito bem recebido, levo sempre as pessoas no coração comigo, é sem dúvida o Cabo Avenida em Viana do Castelo. E o Cabo Avenida é um espaço relativamente mais pequeno, mas é um espaço que está aberto tanto para as bandas nacionais que querem mostrar o seu trabalho, como também para muitas bandas estrangeiras. Eu próprio já troquei muitas vezes mensagens com o Pingas para bandas amigas, mais concretamente, por exemplo, bandas francesas. Na altura que eu toquei em França com Verdun, mandava muito pessoal passar por cá. E então o Cabo Avenida é sem dúvida daqueles sítios onde sempre gostei muito de tocar. A maior parte das vezes que lá toquei foi sempre às mãos do querido Renato Cabeira, quem sempre tentou levar Viana do Castelo mais à frente, e fico muito contente. E podia ter referido outras casas, porque por lá toquei muito, mas sem dúvida o Cabo Avenida neste momento é uma das casas importantes e alguém que tenha um espaço aberto para as bandas nacionais e estrangeiras irem lá e arrebentarem aquilo tudo e passar um bom bocadinho. Ia dizer que toquei com as bandas todas, mas não toquei com as bandas todas porque acho que nunca chegou a tocar no Cabo Avenida. Cabo Avenida é posterior a IC, mas sem dúvida Viana do Castelo e o Cabo Avenida são dos sítios onde sempre gostei muito de tocar, e muitas vezes em cima do palco, se tu já lá estiveste a ver shows, ouviste-me dizer que me sentia em casa, e sem dúvida sinto-me em casa no Cabo Avenida. Descendo agora mais um bocadinho, ali um centro, vá lá, Leiria, Stereo Gun. E o Stereo Gun, que já foi o Beat Club, e a primeira vez que eu visitei o Stereo Gun era realmente o Beat Club, tocar com My Cubic Emotion, com Iodine, com, sei lá, tantas bandas que agora não me recordo. A última vez que toquei lá foi pela LX, e foi Besta com Mata Ratos e Manfirier. Acho que foi mesmo esse o cartaz. E tocar no Stereo Gun é sempre altamente, eles têm uma infraestrutura bué da boa, o espaço é mesmo incrível, e sempre que toquei lá foi sempre daqueles concertos que de arregalar os olhos, sabes? Tipo, sempre cheio de pessoal amigo também e pessoal que curte a cena. Então o Stereo Gun é sem dúvida, até quem estava a fazer a promoção do Stereo Gun era o Matos, exatamente o Matos, e acho que todas as vezes que toquei lá foi sempre por intermédio do Matos. E pronto, Stereo Gun é sem dúvida das casas importantes ali no circuito nacional e no centro do nosso país, então faz com que seja sempre um bom link a passagem ali em Leiria, embora haja outros barzinhos mais pequeninos, mas como eu disse, isto é ainda o número 1 ou 2 deste tema, por isso ainda vou chegar mais lá à frente, sem qualquer tipo de dúvidas, mas fica aí o número, foi 4, Stereo Gun em Leiria. Número 5, e dizer-te para não desligar já no final do número 5, que ainda vou falar de mais algumas assim por alto. Número 5, outra casa onde foi sempre altamente tocar e onde foi sempre uma ramboia incrível, e peço já desculpa por andar sempre a correr em cima do vosso balcão sempre que tocamos lá, é sem dúvida
o Locomotiva. E o Locomotiva no Barreiro, que mudou de sítio agora há relativamente pouco tempo, e tanto quando tocamos na altura que era nos Penicheiros, onde faziam o festival, como é que se chamava o festival? Esqueço-me sempre como é que se chamava o festival, eu vou-me lembrar da cena e vou deixar ficar aí em baixo, também de pessoal amigo, o Pedro Seixas Carmo lá metido no meio também, mas pronto. Então o Locomotiva foi sempre uma casa onde foi sempre muito bem recebido, tem também a particularidade de ser um bar na terra do Ricardo, né, do Rick Shane, então também muita gente amiga se concentrava e se concentra sempre nos nossos shows lá. Até o último show que dei no Locomotiva foi Besta com Redemptos, imediatamente antes de Redemptos partir para a Rússia, se não estou enganado. Acho que foi algo assim, ou foi Besta para o Brasil ou Redemptos para a Rússia, mas já não me lembro, mas acho que foi algo assim do género, ou, não, espera, até foi quando Besta foi tocar à Bélgica, num festival na Bélgica, o Masters of Grind, acho que foi isso, aqui sempre a puxar para a cabeça são tantas coisas, mas então o Locomotiva, embora um bar mais recente, mas sempre que passei lá foi sempre incrível tocar, e também outro espaço aberto ao pessoal poder ir lá e rebentar aquilo tudo, e o D'Angelo e a sua companheira sempre de braços abertos para nos receberem com um sorriso na cara. Então, sem dúvida, o Locomotiva é outro dos passos importantes aí do circuito. Dar um extra, porque não podia deixar de dar este extra, até porque faz sentido. A primeira casa que eu falei, e esta casa para mim tem uma ligação, e neste caso não é uma casa, é sim a Associação de Músicos de Faro. E para mim tem ligação ao Bafo de Baco, pois esse elo é o Rafael, e muitas vezes toquei no Bafo de Baco, o Rafael estava lá, ou fazia parte da equipa, ou até foi mesmo com ele que marquei os shows, mas ele agora também fazendo parte da Associação Cultural dos Músicos de Faro, em que fazem também o Faro Alternativo, onde já toquei com Besta e com Redemptos. Então, sem dúvida, teria de mencionar que a Associação Cultural de Músicos de Faro é também um espaço, e é também não uma casa, mas é realmente um palco que está aberto ao underground nacional, e não só, que eles fazem também shows de bandas estrangeiras, e é sem dúvida importante, e é em Faro, não fica ali longe de Lolé, né? E então sempre que toquei lá foi sempre uma porrada incrível, sempre com bandas mesmo fixe, e pessoas que eu realmente considero família também, amigos que ganhei, que sei que ficam para toda a vida. Então, sem dúvida nenhuma, não poderia deixar de mencionar a Associação Cultural de Músicos de Faro, pois realmente é um palco e é um espaço importante para o nosso circuito. Antes de terminar, queria referir apenas mais duas coisas, e vou começar ao contrário, vou começar pela segunda. Queria então mencionar algumas das casas que foram muito importantes no nosso circuito, e eu digo foram, pois essa é a palavra, eles foram, já não são porque já não existem, ou porque simplesmente não fazem mais música pesada, ou então infelizmente porque fecharam. E sem dúvida alguma, uma das casas que mais saudades vai deixar e que sempre me pôs um sorriso enorme na cara, e toquei lá realmente com as bandas todas, e foi tipo sempre algo incrível, e sempre que sabia que dávamos lá um show eu ficava de sorriso de orelha a orelha, que é sem dúvida o Sabotage, do nosso querido Carlos. E é uma pena ficarmos sem casas como o Sabotage, pois foi um marco e vai ser, e muita gente vai ter muitas saudades do Sabotage. Eu ainda tenho tipo fingers crossed que possa existir num outro sítio qualquer, mas sem dúvida o Sabotage foi uma das que podia ter mencionado, mas como já não estão no ativo não mencionei. E podia ter mencionado também o Comics em Viana, que quando toquei lá foi tipo incrível, e o Dani é um gajo incrível. E também o sítio em São João da Madeira, que toquei com as bandas todas também, não toquei com o Verdun, mas um sítio peculiar, tipo pequenino, lá na Cabo, com toda a gente a transpirar, sempre brutal mesmo. A Azenha do Zameiro, olha, ainda o Sérgio falou-me acerca da Azenha do Zameiro, recordar os concertos com Crushing Sun também, outro sítio que já não está a dar shows. O Decibéis em São João da Madeira, que depois passa a Arte 7 Menor num outro sítio, mas um outro palco que foi muito importante, e tenho pena de muita gente não ter dado muita importância, quer dizer, não é dar muita importância, mas acho que era um espaço que poderia sempre estar à pinha, sabe? Estar ao barrote, porque tanta banda boa que por ali passou e tantas coisas boas foram criadas ali,
que é sem dúvida o Estudantino em Viseu. E Viseu precisa e precisou de uma casa assim, e embora eles tenham outras alternativas, o Estudantino foi sem dúvida um marco. E desde tocar lá com Ike, como Ridemptos, como Besta, como Verdun, o último show da tour que demos em Portugal com Verdun, às mãos do Milton, que fazia a Omega Som, e o Porfírio também a ajudar, tudo pessoal de coração grande. E então o Estudantino é daquelas casas que recordo com muita saudade e com muito carinho, e que sem dúvida foram um marco e foram importantes na história do nosso circuito e na história das minhas bandas também. E então, como eu estava a dizer, poderia ter mencionado todas estas, não mencionei porque já não estão no ativo. E, voltando para trás, o tal fio condutor que vos tinha falado em relação a estas 6 casas que acabei por mencionar, é que realmente estas 6 casas estão inseridas naquela ação solidária que a Raging Planet está a fazer ainda, que é os packs solidários, em que tu podes comprar uma carrada de discos por um valor relativamente simbólico e dizer para quem é que queres que esse dinheiro dos discos reverta. E então eu vou deixar ficar aqui a imagem e vou deixar ficar no link também, vou deixar ficar o link na descrição para essa ação solidária da Raging Planet, que eu já falei sobre ela, vou deixar ficar o link do vídeo aqui para tu dares a checada. E então um dos fios condutores destes 6 bares que falei é exatamente esse, é que todas elas estão a lutar pela sobrevivência nestes tempos terríveis que correm, e então tu podes ajudar e podes ir lá checar e ver o que a Raging Planet está a fazer com esses packs solidários, porque a iniciativa dura até ao dia 30 deste mês, 30 ou 31, setembro é 30 ou 31, tinha que contar aqui pelos nós dos dedos, mas não vou fazer isso. Mas exatamente, esse é o fio condutor neste momento para eu ter falado também destas 6 casas, então vai lá dar o cheque que vale bem a pena e tu também podes ajudar. E mandar um abração e um beijão gigante cheio de saudades e carinho para estas casas todas e para toda a gente que faz estas coisas rolarem. Vocês são sem dúvida uma parte muito importante do nosso underground. E como eu estou sempre a dizer, não são só as bandas que são importantes, pois as bandas sem o público e as bandas sem o espaço e as bandas sem os managers e os promotores e os donos de estabelecimentos não fazem nada, porque a internet pode parecer muito boa, mas não te dá aquela satisfação que um palco e o contacto físico e o contacto pessoal nos pode dar. Então por isso mesmo agradecer-vos e mandar toda a força. E pronto, mais um 555, mais um 5 em 5 à quinta-feira, neste caso foram 6 à quinta-feira. Sei que não fiquei pelos 5 minutos, porque mais uma vez isto não são assuntos só para 5 minutos, mas lembra-te que ainda podemos fazer muita coisa por nós e pelos outros. Lembra-te que ainda há tempo de ajudarmos, por exemplo, estas casas e estes palcos, que são e foram importantes para muitos de nós e que sem dúvida até nós mesmos como fãs, se ficarmos sem eles vamos ficar mais pobres e vamos ficar tão pobres como as próprias bandas que precisam desses palcos para mostrar o seu trabalho. Então lembra-te que ainda há tempo para fazermos algo mais por nós e fazermos algo mais pelos outros. Obrigado por estares aí, espeta lá o like se gostaste, vai lá espetar o subscrever. Deixa os comentários lá na caixinha como sempre e lembra-te, ainda há tempo. Até já! E o que é que me falta dizer agora aqui? Eu já nem sei. Mas pronto. Será que eu devia meter a cena do boné assim? Se calhar acho que não. Não, a cena é que eu andei aqui sempre um bocado de um lado para o outro, porque um gajo quer dizer sempre tantas coisas, fica sempre alguma cena por dizer. Sim, claro, mas eu prefiro a cena assim, tipo faz a cena num take e fica e está feito. Claro que podia ter sido muito mais conciso, mas já sabes como é que é, eu começo a falar e depois salto para um lado e salto para o outro, mas o pessoal percebe. O que é que tu queres? A cena do NEC é mesmo assim? Não, mas não vou gravar nada outra vez, eu acho que ficou fixe, tipo, ficou orgânico. Claro, como se o pessoal não soubesse que o Paulo Rui gosta de falar, né? Sim, não consigo imitar, eu começo a falar de uma coisa e de repente dá a luz na cabeça e eu lembro-me de outra e junto as cenas todas, depois quando tento voltar, às vezes já nem sei o que é que estava a dizer. É tudo pessoal do coração. E fiquei mesmo tipo cheio de saudades e curtia mesmo tótil de irmos outra vez meter-nos na carrinha e fazer viagem, mas espero que esteja quase. Deixa lá.